Aula 8. Introdução. Bem-vindos à aula 8 do nosso curso de Literatura Brasileira. Hoje, vamos explorar figuras de linguagem fascinantes e poderosas. Essas ferramentas estilísticas são amplamente utilizadas na literatura e na comunicação cotidiana para expressar ideias de forma mais impactante e envolvente. Paradoxo é uma figura de linguagem que une elementos aparentemente contraditórios em um mesmo enunciado, criando uma afirmação que desafia a lógica comum. Essa fusão de opostos provoca reflexão e revela a complexidade de certas verdades. Um exemplo clássico de paradoxo é o famoso verso de Fernando Pessoa, "Fui-o outrora agora", que mescla passado e presente em uma única expressão, desafiando nosso entendimento temporal. Hipérbole, por outro lado, é uma figura de linguagem que utiliza o exagero extremo para enfatizar uma ideia ou provocar um efeito humorístico. Este recurso literário é amplamente utilizado para destacar emoções e situações de maneira dramática e, muitas vezes, divertida. Um exemplo engraçado de hipérbole é dizer que a professora Day, de ciências, é tão dedicada que poderia explicar a tabela periódica até a próxima era geológica. Com esses conceitos em mente, vamos nos aprofundar em como essas figuras de linguagem são utilizadas em diferentes contextos literários e como podemos aplicá-las para enriquecer nossa comunicação e escrita. Preparem-se para uma aula cheia de paradoxos intrigantes e hipérboles extravagantes. Paradoxo. Leia este poema de Fernando Pessoa, Pobre velha música. Não sei por que agrado, enche-se de lágrimas. Meu olhar parado. Recordo ouvir outrora. Não sei se o tempo é hoje. Nessa minha infância, que me lembra em ti. Com que ânsia tão raiva, quero aquele outrora, e não sei. Fui-o outrora, agora. Observe, no último verso, o emprego das palavras outrora, no passado, e agora. Como pode alguém ser tido feliz outrora, agora? Geralmente essas palavras não são empregadas conjuntamente, pois se excluem no sentido. No contexto, porém, formam um paradoxo, cujo papel é sugerir a mistura de tempos na consciência. O eu lírico ouve uma canção no presente e, por meio dela, revive uma situação passada, em que também era tocada a mesma canção. Paradoxo é a fusão, no mesmo enunciado, de elementos que se excluem mutuamente, quebrando a lógica. Personificação ou prosopopeia. Leia estes versos do poema O Vento, de Cecília Meirelles. O cipreste inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. Nesses versos, o cipreste e as margaridas ganham ações, inclina-se, estremecem e estado, sobressaltadas, como se fossem seres humanos. A esse fenômeno chama-se personificação. Nas fábulas, a personificação é abundante, uma vez que os animais ganham características humanas. Falam, pensam, brigam, têm sentimentos, emoções. Personificação ou prosopopeia é a figura que consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprios dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Hipérbole. Neste verso de Olavo Bilac. Rios te correrão dos olhos se chorares. Há um claro exagero ao se afirmar que rios correrão dos olhos. O objetivo desse recurso é enfatizar o sofrimento da pessoa em questão, e o nome desse recurso é hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero, com a finalidade de enfatizá-la. Eufemismo. Leia estes versos de João Cabral de Melo Neto. Seu José Mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, a de saltar, uma noite, fora da ponte e da vida? Certas palavras, quando empregadas em determinados contextos, são consideradas desagradáveis, ou por apresentarem uma ideia muito negativa ou por chocarem quem ouve. Por isso, muitas pessoas as substituem por outras palavras ou expressões mais suaves, mais delicadas, que, embora tenham o mesmo sentido, causam menor impacto. É o caso, por exemplo, do emprego de faltou com a verdade para atenuar o sentido do verbo mentir, ou falecer em vez de morrer. Funcionários da limpeza pública em vez de lixeiros, etc. Nesses versos, o eu lírico refere-se ao suicídio, empregando a expressão saltar fora da ponte e da vida.
Essas formas mais suaves e delicadas de transmitir ideias desagradáveis com intenção de não chocar o interlocutor são chamadas eufemismos. Assim, eufemismo é uma palavra ou expressão empregada por outra palavra ou expressão considerada desagradável ou chocante. Observe que a agressividade entre os pais de Aline já chegou à violência física, mas a mãe eufemisticamente afirma: faltou o respeito. Folha de São Paulo, 28/9/99. Ironia. Leia esta tira de Fernando Gonçalves. Você é um dançarino incrível. Conseguiu pisar em todos os meus pés. Yeah! Folha de São Paulo, 13/3/98. Ironia. Observe que, no segundo quadrinho, a fala da centopeia contraria o que ela tinha afirmado no primeiro quadrinho. Ao dizer, você é um dançarino incrível, ela na verdade quer dizer que seu interlocutor é um péssimo dançarino. No primeiro balão, a centopeia faz uso de uma ironia. A ironia ocorre quando se diz alguma coisa, querendo se dizer exatamente o contrário. Elipse. Leia este poeminha de Milor Fernandes. Fiquei mal da vista. Depressa. Um oculista. Haikais. Porto Alegre, Ellen PM, 1999, página 33. Algumas palavras podem ser facilmente subentendidas no contexto. Observe. Eu. Fiquei mal da vista. Depressa. Chamem quero. Um oculista. Dizemos que essas palavras implícitas estão elípticas ou em elipse. Elipse é a omissão, espontânea ou voluntária, de termos que podem ser facilmente subentendidos no contexto. Zeugma. Leia estes versos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Perceba que no último verso, o verbo ter ficou implícito. Nossa vida tem mais amores, em virtude de já ter sido empregado nos versos anteriores. Esse tipo de supressão é chamado de zeugma. Zeugma é a omissão de um termo expresso anteriormente em outra oração. Pleonasmo. Observe o emprego dos pronomes destacados neste trecho de um conto de Álvares de Azevedo. Faltava um ponto a meu adversário para ganhar. A mim, faltavam-me não sei quantos. Perceba que no segundo período não havia necessidade de serem empregadas conjuntamente as formas pronominais a mim e me. O emprego de uma delas seria suficiente para dar sentido ao enunciado. Contudo, com a finalidade de enfatizar a figura do próprio narrador, foram empregadas as duas formas, constituindo um pleonasmo. Pleonasmo é a repetição, por meio de palavras diferentes, de uma noção já apresentada. Exemplos de pleonasmo, expressões como pegar com as próprias mãos, ver com os próprios olhos, pisar com os pés, chover uma chuva fina, etc. Polissíndeto. Observe o emprego da conjunção, e neste texto do poeta e compositor Arnaldo Antunes. Eu coberto de pele, coberta de pano, coberto de ar, e debaixo de meu pé cimento, e debaixo do cimento terra, e sob a terra petróleo correndo, e o lento apagamento do sol por cima de tudo. E depois do sol, outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui. As coisas. São Paulo. Iluminuras, 1988, página 43. Perceba que, se quisesse, o autor poderia delimitar termos ou orações com certos sinais de pontuação, como a vírgula e o ponto. No entanto, preferiu unir os termos com a conjunção coordenativa "e", a fim de conferir mais ritmo e sonoridade ao texto, e ao mesmo tempo de sugerir a infinidade de sensações que o narrador tem diante dos elementos que estão à sua volta. O nome desse recurso, que geralmente ocorre com a conjunção "e", é polissíndeto. Várias conjunções. Polissíndeto é o uso repetido da conjunção, geralmente a conjunção coordenativa "e", com a finalidade de tornar o texto mais expressivo. Assíndeto. Leia agora este outro texto, de Arnaldo Antunes. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. Idem, páginas 91. Note que o autor enumerou vários elementos que complementam o verbo ter peso, massa, volume, etc.
sem empregar nenhuma conjunção. Poderia, por exemplo, ligá-los com a conjunção e, se quisesse. Também não empregou nenhuma conjunção para ligar o segundo período ao primeiro. Poderia, por exemplo, ligá-los com conjunções conclusivas como portanto, logo, por isso, etc. O nome desse recurso é assíndeto, ausência de conjunções, e seu emprego normalmente torna o texto mais ágil e direto. Assíndeto ocorre quando há a omissão da conjunção e entre termos ou orações. Onomatopeia. Leia esta tira de Quino. Então você largou a faculdade quando casou? Pois é. Quer dizer que se não tivesse casado, você teria terminado o curso e teria se formado e você teria um diploma e seria alguém. E uá! Mafalda inédita. São Paulo, Martins Fontes, 1993. Onomatopeia. Observe que no último quadrinho a palavra uá tenta reproduzir o som do choro da mãe de Mafalda. Em textos literários, a onomatopeia pode ser bastante expressiva. Observe, por exemplo, neste verso de Fernando Pessoa, como o autor sugere o som da engrenagem das máquinas. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Agora chegou a vez de anáfora. Leia estes versos do poeta Paulo Leminski. Passe o que nasce, passe o que nem passe o que faz, passe o que faz, se que tudo passe e passe muito bem. Como se observa, os 4 primeiros versos apresentam a repetição da expressão passe o que, reforçando o sentido de passar e, ao mesmo tempo, criando um jogo de palavras com a expressão passar bem. A anáfora é constituída a partir da repetição de palavras ou expressões, normalmente em início de frase. Exercícios. Leia esta tira para responder as questões 1 e 2. Ó Pai Todo-Poderoso, por favor, um teto. A ordem é ver o lado bom das coisas, filho renitente. Por favor, um sabonete. Edgar Vasquez. O melhor do rango. São Paulo, Circo Sampa, 1991. 1. No primeiro quadrinho da tira, o cartunista empregou uma palavra que guarda com outra uma relação de interdependência, de inclusão, de extensão. A. Que palavra é essa? Resposta. Teto. B. Indique a relação que se estabelece entre essa palavra e a outra que ela substitui. Resposta. Uma relação de parte pelo todo. O teto pela casa. C. Que nome recebe essa figura de linguagem? Resposta. Metonímia. 2. O humor da tira está no terceiro quadrinho. A. Trocar o pedido de um teto por um sabonete significa que a personagem seguiu o conselho de Deus, ou seja, ver o lado bom das coisas. Resposta. Sim e não. Sim, porque viu a possibilidade de aproveitar a chuva para tomar um banho. Não, porque poderia fazer um novo pedido, continua renitente, intencionalmente opondo-se ao conselho. E para quem não sabe o que é renitente, é o mesmo que persistente, insistente, contumaz. B. Que figura de linguagem ocorre no último quadrinho? Resposta. A ironia. Identifique nas frases abaixo os recursos estilísticos empregados. A. As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão, as coisas e coisas vão e vêm. Oswald de Andrade. Resposta. Anáfora B. O verso era um abraço salgado. Metáfora. Que os peixes telegrafaram. Personificação. Antônio Carlos Sequim. C. Meu coração sente-se muito triste. Personificação. Enquanto o cinzento das ruas arrepiadas, metáfora, dialoga o lamento com o vento. Personificação. D. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol. Comparação. Alberto Caeiro. I. Em cima do meu telhado, piruliro, rulim rulim. Onomatopeia. Um anjo, todo molhado, soluça no seu flautim. Metáfora. Mário Quintana. A parte piruliro, rulim rulim é uma onomatopeia, enquanto um anjo, todo molhado, soluça no seu flautim, pode ser interpretada como uma metáfora, atribuindo uma imagem poética ao anjo e à sua condição. F. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Vinícius de Moraes, comparação. G. Teu amor me treva é um astro. Metáfora. No silêncio, uma canção. Zelgma, Castro Alves. H. O vento beija meus cabelos. Personificação. As ondas lambem minhas pernas. Personificação.
O sol abraça o meu corpo. Personificação. Meu coração canta feliz. Personificação. Lulu Santos e Nelson Mota. 4. Leia este anúncio. Imagem de uma flor vermelha e um texto. Quem usa crack não estuda, não trabalha, não vive, só vegeta. A. O crisântemo, talvez por sua durabilidade, é uma flor com a qual normalmente as pessoas costumam enfeitar os túmulos de familiares e amigos. Associe a flor ao texto da parte superior do anúncio e responda: que tipo de figura de linguagem se verifica nessa associação? Metáfora. Se a flor representar a modelo que atualmente se droga e que, portanto, não vive, vegeta. Metonímia, se considerarmos que a modelo morreu por ter consumido drogas. B. No texto da parte inferior do anúncio, lê-se: quem usa crack não estuda, não trabalha, só vegeta. Que figura de linguagem ocorre nessa frase? Assíndeto. C. Observe o tipo de letra que compõe tanto o texto da parte superior do anúncio quanto o da parte inferior. Levante hipóteses. Por que o locutor empregou essa letra impessoal? Resposta pessoal. Sugestão. Quem se droga deixa de ser pessoa, torna-se anônima, perde a identidade.